consumado foi, nada mais restou. Sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Oh, quão rude cruz Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei aleluia, honra e glória a Jesus. Cristo se ressuscitou. Eu estava meditando, não é, para estar aqui hoje, dia de Santa Ceia, e alguém me fez uma pergunta, alguém interessado, assim, queria saber como eu vou saber que fui regenerado, ou que estou me tornando aquilo que Deus disse que faria. E a pergunta dessa pessoa me fez lembrar uma conversa que eu tive há tempos atrás com duas pessoas, depois que eu tinha pregado sobre a verdade bíblica de que todo homem odeia Deus, todo homem natural odeia Deus. E quando a gente fala todo homem natural, isso inclui mesmo os regenerados antes de serem regenerados, ou seja, todos os seres humanos ou odeiam Deus ou odiaram Deus. E eu lembro que duas pessoas que estavam em situações opostas até, uma pessoa que não tinha nenhuma relação com Deus, disse para mim assim, ouviu e disse: olha, eu não odeio Deus, na verdade eu não tenho nenhum interesse em Deus. E outra pessoa disse que era cristã há décadas, mas também disse que nunca tinha odiado Deus. O problema dessas duas pessoas responde a questionamento do outro. Quando eu sei que a obra de regeneração começou, foi feita em meu coração, quais são os sinais? É óbvio que as verdades bíblicas sobre a cruz, sobre o que nós estamos celebrando nessa noite, sempre são ofensivas ao homem natural. Todo homem natural, ele não é tocado pela verdade, ele é guiado pela sua própria mente e sentimentos. E a tragédia do pecado é que o pecado, ele nunca faz o homem sentir o que ele devia sentir. Então, o homem sempre se ofende com as declarações bíblicas. É por isso que as doutrinas da graça são rejeitadas, muitas vezes entre aqueles que dizem serem cristãos, como essa pessoa. Quando Jesus disse que os homens precisavam ser livres, eles disseram: nós livres de jeito nenhum. Por exemplo, em João 8, 32 e 33. E conhecereis a verdade vos libertará. Todo mundo gosta disso, acho esse texto maravilhoso. Mas o que o texto está dizendo é que ninguém é livre, tudo é escravo. Só que mesmo os cristãos dizem que o ser humano é livre, ele tem um arbítrio livre. E essas pessoas aqui, elas não gostaram, elas responderam: somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como tu dizes, sereis livres? Negar é a senha, sabe? Todos que acham a mensagem bíblica dura, a declaração bíblica sobre todos os homens, todo mundo odeia Deus, todos os homens são inimigos de Deus, todos os homens não podem se voltar para Deus, todos os homens têm a mente completamente contrária a Deus. A senha é que todo homem natural, quando ouve isso, fica ofendido, como essas pessoas. Mas o que nós vamos celebrar nesta noite, por exemplo, uma das coisas feitas na cruz, Efésios 2,15, na sua carne, ele desfez a inimizade. Inimigos. Não eram simplesmente homens que cometiam enganos. Efésios 2,16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ou então Romanos 5,10, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho.
toda a declaração bíblica sobre a cruz é de que nós éramos inimigos de Deus. Nós não é que nós não tínhamos interesse em Deus, nós éramos inimigos, ferrenhos. Ou Romanos 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não tínhamos paz. Se não somos convertidos, com toda certeza, nós odiamos Deus. Então, como sabemos que a obra do Espírito começou em nós, como eu sei que não sou mais inimigo de Deus? Então, a Bíblia faz declarações. É óbvio que o pecado faz todos os homens serem escravos e se sentirem não escravos. Porque é assim que o pecado reina, pelo engano. Ele não diz aos seus escravizados, você é escravo. Jesus diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Paulo diz, vocês não estão mais debaixo do pecado, para servirem a ele como escravos. É o que vocês eram. Agora, quando todo pecador, ele tem uma percepção oposta. Ele não sente assim. E todas as pessoas que se dizem cristãs, que acham que elas vão ter que sentir e não receberem um coração para crer na verdade, elas têm o mesmo problema que o incrédulo. Elas acham essas verdades duras demais, elas acham que nunca eram inimigas de Deus. Todos nós negaríamos veementemente que odiávamos Deus, naturalmente. Nós não encontramos dificuldade de dizer, não podia não amar Deus como Deus merece, como devia, mas poucos homens vão admitir, ou nenhum homem natural, que odeia Deus. Ele vai dizer que não, mas a Bíblia diz, quando éramos inimigos, Paulo diz assim em Romanos 8, no grande texto sobre a libertação, essa é a verdade. Eu não vou falar sobre essa verdade, eu preguei sobre isso naquele dia que eu preguei a respeito de que todo homem natural era inimigo de Deus. Essa é a verdade bíblica espalhada. Hoje eu quero falar sobre as evidências, numa parábola de Cristo, para responder aquele questionamento. E a Bíblia diz assim, de 5 a 8, do capítulo 8 de Romanos, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. Por que é morte? Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aí ele diz por quê? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo está dizendo, ou o homem tem o Espírito de Deus, ou a mente dele está em inimizade contra Deus. Não é indiferente, não é simplesmente que ele não ama o suficiente, ele é inimigo de Deus, ele odeia Deus. E a palavra que o apóstolo usa aqui, sabe, ele diz que nunca alguém pode se submeter à verdade de Deus alegremente, se eles não vivem, se eles vivem segundo a carne. Ele usa a expressão katassarka, mas o homem precisa viver katapneuma, ou seja, segundo o Espírito de Deus, com uma nova mente. Então, do versículo 5 a 8, ele diz as razões pelas quais, ele explicita porque os homens, sendo inimigos de Deus, não podem agradar a Deus, não desejam agradar a Deus, têm uma mente oposta de Deus. Ele usa a palavra sarx, não é? Carne, que não quer falar sobre essa estrutura que cobre os nossos ossos, né? O nosso tecido muscular mole, mas sim a natureza humana, seu ego, aquilo que compõe o que o homem é, a nossa natureza humana caída, egocêntrica. Paulo diz, é inimiga de Deus, o ego dominado pelo pecado, o ego escravo do pecado. Todo ego escravo do pecado é inimigo de Deus. E quando ele fala do Espírito aqui, ele não está falando sobre a nossa a parte espiritual elevada do ser humano, mas do Espírito Santo. E só no verso 16 ele fala de Espírito como o Espírito humano. Então, quer dizer que a nossa inimizade contra Deus não tem a ver simplesmente com uma atitude, mas essa é a relação do homem com Deus por causa da sua natureza. É algo profundo no ser humano,
ódio a Deus. Agora, essas pessoas não sentem que odeiam Deus, não sentem que são escravos. Muitas pessoas que se dizem cristãs estão no mesmo lugar, apesar da clareza bíblica. Mas a Bíblia diz que todo homem que não vai regenerar, ele tem uma profunda animosidade contra Deus, ele se opõe totalmente ao nome de Deus, ao reino de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus, à glória de Deus. E os padrões de vida de Deus são uma tristeza, é o que o apóstolo Paulo diz, e os padrões morais de Deus são um obstáculo, e que no íntimo ele não tem nenhum prazer, mas que o homem regenerado tem prazer na lei de Deus, como ele diz em Romanos 7:22. Mas a mente não regenerada não se submete a Deus assim, como ele diz no versículo 7 do capítulo 8, então eles não podem cumprir as exigências do caráter de Deus, como ele diz no versículo 4, enquanto eles são dominados pela carne, sarx. Não podem agradar a Deus, é impossível agradar a Deus, então no versículo 8, eles não podem, porque eles não podem se submeter alegremente à expressão do caráter de Deus em sua palavra. Essa é a verdade sobre o homem. O pecado que domina o homem sempre faz o homem sentir que ele não odeia Deus. O ensino bíblico é claro, todas as pessoas que são guiadas não pela palavra de Deus, só pode ser guiado pela palavra de Deus que tem um coração para isso, quer ele seja cristão nominal, ou seja um ateu, ele sente a mesma coisa, é por isso que as doutrinas da graça são ofensivas, e a outra pessoa me perguntou, então qual era a evidência de que o homem se tornou cristão de fato? Então há uma parábola em Lucas 20, de 9 a 19, eu já gastei mais tempo nessa introdução do que queria, 10 minutos, Jesus fala a respeito disso. Quando nós não entendemos isso, mesmo a nossa vida, os filhos de Deus compreendem isso profundamente, e isso dá a eles a capacitação de crescerem na graça de Deus, de usarem a palavra de Deus, parecendo moldados à imagem de Cristo. Então diz assim, começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha, e arrendou a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. Jesus está contando a parábola. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando, mandaram embora de volta. Ou seja, uma pessoa comprou uma propriedade, arrendou a terra para que as pessoas trabalhassem na vinha, e se ausentou, e depois mandou alguém para receber os lucros. Mas aquelas pessoas que tinham ficado na terra daquele senhor, pegaram aquele cara que veio receber o que devia ser do dono da terra, e deram a surra nele e mandaram embora sem nada. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha, mas os lavradores, espancando, o mandaram embora vazio. E aí tornou a mandar outro servo, mas eles, espancando também este, o afrontaram e mandaram embora vazio. E tornou a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também este, o expulsaram. E o senhor da vinha disse: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que vendo o respeitem. Ou seja, o meu filho é o dono da terra. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde e vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. As pessoas entenderam a palavra, mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina, qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que a parábola era contra eles. A Bíblia diz que debaixo, o que existe por baixo, olha para o nosso mundo é um mundo insatisfeito,
quanta insatisfação. Mesmo aqueles que conseguem aquilo que esperavam, logo estão insatisfeitos de novo. Nosso mundo é cheio de frustração, raiva, nosso mundo é cheio de ansiedade, nosso mundo é cheio de reclamações, nosso mundo é cheio de infelicidade, nosso mundo é cheio de autopiedade. O que está por trás disso? O que está por trás do espírito do homem assim? O que está por trás que determina o comportamento de todos os homens? É algo que ele insiste em não admitir. É algo que transborda em comportamento, que reflete aquilo que ele reprimiu dentro dele. Uma inimizade, um antagonismo, uma animosidade, um desprezo, um ódio por Deus. A Bíblia diz que a natureza do coração humano não é apenas que ela é indiferente a Deus, não é apenas que ela não gosta de Deus, mas que é intrínseco a cada coração humano um desprezo, uma inimizade, uma raiva, um ódio por Deus. E todos os seres humanos negam essa realidade. Em Romanos 8,4, Paulo então diz: a mente natural é inimizade contra Deus. Ou seja, ela não vai submeter nunca a Deus, a verdade, e nem pode. Você não se submete àquilo que você odeia. É o que ele está dizendo. Em seguida, no próprio livro de Romanos, capítulo 1, ele diz que todos os homens receberam luz suficiente para ver quem Deus é. Todos os seres humanos, todos. Mas os homens reprimiram a revelação de Deus dentro de si, porque esta verdade causava uma perturbação, eu diria, uma ansiedade, porque gera conflitos de sentimentos. Eu sei algo, mas esse algo que eu sei me impede de algumas coisas que eu desejo, e esse conflito gera ansiedade e dor. A psicologia gosta de usar esses termos, não é? E eu, para conseguir viver em meio a isso, eu reprimo a realidade de que eu sei quem Deus é, sei que Ele é o dono da vinha, mas ao mesmo tempo há um desejo em mim de eu mesmo ser o dono. Então eu reprimo a verdade. Então a Bíblia diz assim: portanto a ira de Deus é revelada do céu, em Romanos 1:19, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então a Bíblia diz que há uma percepção de todos os seres humanos desta verdade, mas que o homem suprime isso, por causa dos outros sentimentos que o ser humano tem, que essa verdade de Deus sendo dono de todas as coisas, causa no coração humano que é inimizade contra Deus, e não se submete, não quer, não sente prazer na verdade de Deus. Qual é o irônico disso tudo? Quando Jesus contou essa parábola, aquelas pessoas entenderam, e o que elas sentiram? Elas não pensaram assim: pô, é verdade, olha, o que ele está falando é verdade, nós temos sido assim, nós odiamos, nós, não era nosso, mas nós pegamos para nós, e nós, o que eles sentiram quando Jesus acabou a parábola é o seguinte: nós temos que matar ele. Eles sentiram exatamente o que a parábola estava dizendo, que o homem natural odeia Deus. Eles pensaram: nós temos que matar ele, porque eles entenderam. Quando Jesus estava falando: vocês estão com raiva de Deus, vocês dizem que servem a Deus, vocês dizem que são líderes em Israel, vocês dizem aqui em Israel que são o povo de Deus, vocês são pessoas assim, mas vocês odeiam Deus. Então ele contou a história, e eles quiseram o quê? Quiseram matar ele. A mesma coisa que a parábola ilustravam. Eles mostraram exatamente o que a parábola estava dizendo. Então, em primeiro lugar, a parábola deixa claro que ela está falando em relação àqueles, todos aqueles líderes que estavam em Israel, que deviam conduzir Israel como o povo de Deus.
E Israel que devia viver dessa forma, mas que eles não viveram assim. Eles viveram como se fossem donos, como se a vontade deles é que determinasse. Eles não queriam que houvesse um rei que reinasse sobre eles. Jesus está falando sobre a essência do pecado. Não é só essa animosidade, e há pontos essenciais que cobrem a vida de todos nós aqui. Primeiro, a relação dos moradores com o proprietário. Qual era a relação? É muito claro a partir da parábola de Jesus. É evidente, alguém comprou a vinha, gastou todo o dinheiro. Não há grande diferença cultural entre o que Jesus está explicando economicamente e a vida que nós vivemos e levamos hoje. Esse homem comprou um vinhedo, ele investiu seus recursos naquela vinha, é o que Jesus está contando, e depois ele comprou e arrendou aquilo para algumas pessoas trabalharem pelo combinado, pelo aquilo que era justo, trabalharem na vinha, para cuidar daqueles colonos. E qual era a responsabilidade dos colonos para com o proprietário? Cuidar da vinha segundo o que o dono mandou. Vocês vão fazer assim, fazer assim, e depois vão fazer desse jeito, e depois eu vou mandar alguém aqui para pegar o produto. Tudo é claro, é evidente na história de Jesus. O risco sempre é do proprietário. Foi ele que comprou a vinha, ele que gastou o dinheiro e combinou com aquelas pessoas o salário que eles iam ter para cuidar. Mas eles tinham que cuidar da forma com que o Senhor mandou, e o lucro era do dono. Então nós podemos pensar por um segundo a respeito disso. Eles não podiam tratar a vinha como eles queriam. O produto daquilo pertencia ao dono. Eles tinham que viver segundo a política do dono que comprou a vinha. Eles tinham que fazer tudo segundo a sua palavra, segundo o que foi ordenado. Segundo lugar, eles tinham que ficar com o salário, e o lucro era do dono. O salário era justo, e era justo que o dono recebesse os lucros, já que o dono também, além de gastar o dinheiro, ficaria com prejuízo se, sei lá, não chovesse e não desse nada. Ou seja, era uma sociedade pré-capitalista, mas muito parecida com o que nós vivemos. Se você coloca o dinheiro, o investimento, e alguém trabalha pelo justo salário, os lucros ou déficit pertencem ao dono. Se der lucro, ele ganha bastante. Se o lucro for pequeno, ele ganha pouco. Se der prejuízo, o prejuízo é do dono. E o cara que trabalha, ele recebe o salário dele. Se der lucro, se der pouco lucro, ou se no mês não deu lucro. O cara não diz assim, não precisa me pagar não, eu sei que hoje esse mês foi difícil, eu vi aí que a coisa foi ruim, você não precisa me pagar. Não, o cara diz, não, tem que receber o meu salário. Não, eu trabalhei. O dono é assim, o dono ele fica com lucro, mas também fica com déficit. Porque o outro vai receber o salário justo. Então nós somos informados que toda a arrecadação, o lucro daquilo, o trabalho era feito e o dono ia ficar. Então, o impulso inicial era com aquelas pessoas que estavam ali, aqueles líderes. Vocês estão, Israel, é a vinha de Deus, não é de ninguém. Pertence a Deus. Mas vocês trataram isso como se fosse de vocês. Vocês não ouviram o dono. Quando o dono não estava perto, vocês começaram a tratar tudo como se fosse vocês. Vocês não deram bola à sua palavra, vocês não deram bola às instruções, vocês começaram a agir como se fosse dono de tudo. No Velho Testamento, Isaías, Jeremias 25, por exemplo, Salmo 80, fala de Israel como a vinha de Deus. Deus tinha dado a Israel muitas coisas, mas tudo pertencia a Deus.
Deus tinha lhe dado a terra natal, Deus tinha dado a lei, Deus tinha dado a palavra, Deus tinha dado o templo. Essa foi a sua vinha, ela pertencia a Deus, foram coisas dadas, não pertenciam àquelas pessoas, elas desfrutavam, e os líderes e o povo lá eram inquilinos. Era o seu trabalho, por exemplo, dos líderes de Israel, governar segundo a palavra de Deus, pregar segundo a palavra de Deus, e o povo de Israel viver segundo a palavra de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. O lucro é do dono, não para o seu próprio engrandecimento. É claro que eles entenderam a parábola, não é? Mas o ponto mais amplo, quando Deus fala sobre os líderes de Israel, o povo de Deus, é o quê? O que isso tem a ver conosco? Como nós devemos olhar para a nossa vida? No que isso consiste? Aquela pessoa me perguntou quais são os sinais de um homem regenerado. Nós vimos como uma pessoa que não tem nenhuma relação com Deus, e uma que diz que tem há décadas, tem a mesma resposta diante da verdade bíblica. Nega. Olhe para você nesta noite, você tem vida biológica, você tem uma vida emocional, você tem uma vida social, você tem dons, você tem criatividade. Tudo isso dependeu de várias coisas, nem onde você nasceu você decidiu. Você tem uma certa quantidade de energia que você gasta a cada dia, a cada 24 horas, você tem uma quantidade de energia, você tem uma certa quantidade de privilégio, foi dado a você muitas coisas. Você devia reconhecer que é uma pessoa que está na terra e vivendo essas coisas, mas que nada disso é seu. É isso. Você deve olhar para a vida que você tem, seus bens, seus talentos, sua inteligência, sua própria vida, não como se você fosse o dono da tua vida. Isso pertence a outra pessoa. Você deve olhar a vida como se você fosse um inquilino. Esse é o ponto mais amplo. Agora, o que os inquilinos fizeram? Essa é a visão do pecado. É isso que a cruz veio terminar. Os inquilinos começaram a agir como se fossem proprietários. Eles acharam que eram donos. Eles acharam que tinham direito àquilo que não era deles. Eles estavam desfrutando de tudo, mas não foi suficiente. Quando mandou os servos, eles pensaram, vamos dar a coça neles, a vida é nossa, a terra é nossa, não é nada desse senhor. Esse é o ponto da parábola. Os inquilinos começaram a agir como se fossem donos do que não eram. E eles resolveram não ouvir os mensageiros. O dono mandou mensageiros, mas os mensageiros não foram bem recebidos. Eles não queriam mais ouvir a palavra do mensageiro. Não podem ouvir a palavra dele, o que ele tinha para dizer. Os emissários, e eles também não vão dar o lucro para o proprietário. Eles vão fazer isso para si mesmos. Ou seja, numa aplicação imediata, os líderes e aquele povo, os líderes de Israel, deixaram de ouvir a palavra de Deus. Eles não fariam mais as coisas para a glória de Deus. Mas nós precisamos pensar qual o impacto da verdade sobre as nossas vidas. Toda a declaração, ensino bíblico, já determinou o que o ser humano é. Mas isso nos mostra a prática de como isso age no coração do homem. A natureza do coração humano é pensar de si mesmo como o dono e não como um inquilino. Somos todos inquilinos que estão agindo como se fossem donos. Porque o ser humano é inimigo de Deus, porque somos inquilinos que agem como se fossem donos. Por exemplo, você tem uma mente. Agora, pense nisso. Isso pode ser chocante para pessoas que se dizem cristãs há décadas como aquela pessoa, para pessoas que vivem no Rio de Janeiro, nos ano de 2013, você pensa que pode fazer o que quiser da sua mente, o que você quiser,
Que você pode acreditar no que você quiser e não acreditar no que você quiser. Você tem um desejo sexual, você tem um desejo relacional. Você acha que pode usar isso do jeito que você quiser. Você tem uma certa quantidade de energia, você tem uma certa quantidade de bens, você tem uma certa quantidade de privilégios, você tem uma certa quantidade de dinheiro. Você não pode usar isso da maneira que você quiser. Eu sei que o mundo e os livros de autoajuda, por exemplo, dizem que ninguém pode decidir isso por você, que isso é problema seu. Você tem que decidir os seus valores, o que você quer fazer, o que você não quer fazer, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é, o que você faz da sua vida e o que você não faz, o que você faz da sua mente, o que você faz dos seus impulsos sexuais. Você define a sua agenda. Isso é o oposto do que Jesus está dizendo. É isso que Paulo estava dizendo lá, em Romanos 8, em todo lugar. Isso é exatamente o oposto do que a Bíblia diz, do que Cristo diz, do que todas as epístolas dizem. O que os livros e o mundo diz, haja como dono. E se o dono mandar emissários, bata neles. Não os ouça. E se ele mandar o filho dele, matem o filho dele. Não o ouça. Vocês são os donos. O que a Bíblia diz é, não, você não é o dono. Há dois tipos, sabe, que você pode agir como proprietário e não como você devia agir realmente. Você pode dizer, eu decido como eu uso a minha mente, eu vou decidir como uso a minha sexualidade, eu decido como eu uso o meu dinheiro. Ninguém decide isso por mim, ninguém tem nada com isso. Eu uso tudo para o meu próprio lucro, para mim mesmo. E isso acontece de várias maneiras em nossas vidas. Por exemplo, às vezes você é uma pessoa que estudou, é inteligente, aí você começa a olhar para as outras pessoas que são menos inteligentes, com o nariz um pouco empinado. Por que isso acontece? Porque você acha que aquelas pessoas são menos inteligentes que você, são menos educadas. Você começou a agir como um proprietário. Você realmente acredita que tudo isso diz respeito a você, que é o seu cérebro, a sua mente, não tem nada a ver com ninguém. Foi você mesmo. Então, você chega na universidade com outras pessoas, outros garotos e meninas, todos querendo avançar na vida. 10 anos depois, 15 anos depois, nem todos conseguiram o que você conseguiu, uma vida acadêmica de maior sucesso, econômica, e você começa a olhar aquelas pessoas como se você quer ter uma distância emocional delas, porque você é meio superior. Você está pensando, eu fiz isso, eu cheguei até aqui, eu sou assim. Isso é típico. Não é? Você realmente acredita que a energia, o tempo, os neurônios, o coração batendo, a capacidade, é tudo teu mesmo. Foi você. Como as crianças, sabe? Nossos filhos são assim, eles mal começam a andar, eles querem fazer coisa, você vai fazer, eles falam o quê? Eu não preciso de ajuda, eu sei fazer. Eles não sabem. Mas assim que eles começam a andar, eles acham que podem, eu não preciso da sua ajuda, eu posso fazer isso sozinho. Mesmo que aquilo que ele esteja fazendo, você sabe, ele vai morrer. Aquilo é perigoso. O que nós podemos dizer? Isso é a infantilidade louca, que se nós deixarmos, essa criança morre. É uma falta de perspectiva. A Bíblia, quando olha para a vida, ela diz que algo mais profundo está acontecendo. Quando todo ser humano usa assim, nós vivemos na ilusão de independência e autossuficiência.
na ilusão de que nós somos donos, na ilusão de que não vivemos de uma maneira dependente e contingente, que nenhum neurônio do nosso cérebro funciona, na verdade, sob o nosso controle. Nós não queremos ver isso e nós não queremos acreditar nisso, mesmo sendo óbvio. É o que Paulo diz em Romanos 1. A Bíblia diz que essa é a nossa natureza, que isso faz parte da natureza humana caída. Agora, por um lado, nós sabemos que somos arrendatários, inquilinos, que a vida, na verdade, não é nossa, mas, por outro lado, nós odiamos essa realidade. Por outro lado, nós sabemos que devemos tudo ao proprietário, mas, por um lado, nós não queremos dever isso. Nós queremos fazer por nós mesmos, nós queremos levar o crédito de tudo o que acontece na nossa vida financeira, da nossa vida, dos nossos relacionamentos, daquilo que nós conseguimos na vida. Nós queremos levar o crédito, nós não queremos admitir que tudo é um presente, que tudo vem de outro lugar. Então há um conflito profundo dentro de nós, entre a realidade de nós sabermos que não é, e o desejo que nós temos de sermos o proprietário. Isso cria, então, nós não queremos ter a ilusão de independência, de autossuficiência, e nós não queremos que isso seja abalado por ninguém. Porque quando Jesus diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará, a resposta foi logo, nós não somos escravos, nós queremos ter a ilusão de independência, de autossuficiência. Qualquer um que tenta nos falar a respeito disso, nós odiamos. É isso que a palavra quer dizer. Eu enviei pessoas, mas essas pessoas foram maltratadas por vocês. Agora, de onde isso vem? De construções motivacionais profundas. É por isso que Paulo está falando sobre os homens segundo a carne e segundo o Espírito. É por isso que homens segundo a carne não podem agradar a Deus, não podem. Porque, por um lado, todos nós sabemos que somos inquilinos, e você pode pensar, pastor, isso é nem todos sabem. Todos nós sabemos e reprimimos a ideia do proprietário. E alguém diz, olha, como aquela pessoa, eu não tenho nem certeza se Deus existe. Algumas pessoas, pastor, nem acreditam em Deus. Agora, pense nisso por um instante. A Bíblia diz em Romanos que o homem, ele suprime a verdade de Deus pela injustiça. Existe Deus? Alguém diz, bem, talvez, eu não sei, não tenho certeza. Que dirá o diabo? Eu nem sei se Deus existe. Agora, vamos pensar nas pessoas mais sábias, assim, os melhores filósofos, as pessoas que usaram suas mentes de maneira mais brilhante, que o mundo mesmo acha isso. Mas pensaram sobre isso, como Nietzsche, por exemplo. Nietzsche dizia, não há Deus, não há Deus. Então, a mente, pelo menos a mente honesta, tem que levar isso adiante. Não há Deus. Se não há Deus, quando nós morrermos, nós vamos apodrecer. Vamos apodrecer. Nós somos isso. Daqui a bilhões de anos, quando o sol apagar, a humanidade não vai mais existir. E não vai haver ninguém para lembrar que ela existiu. Ela é uma coisa, um acidente. É o que nós somos, não há Deus. Quando a civilização morrer, o sol se apagar, vai morrer para sempre. E daqui a zilhões e zilhões de anos, ninguém vai saber o que aconteceu aqui. Então, Nietzsche disse, então não faz diferença. O que você faz na vida não faz diferença. Se você vive uma vida de compaixão, ou uma vida genocida que mata alguém, não faz diferença. Não faz diferença. Tudo aqui vai acabar, todo mundo podre. Que diferença faz? Não faz nenhuma diferença. Nietzsche disse então, não há certo e errado. Não existe essa coisa de certo e errado, porque não existe Deus. Todo mundo morre, apodrece, daqui a zilhões de anos acaba tudo. Então não existe certo e errado, porque não há nenhuma diferença
entre um ser humano e uma pedra que cai num rio. Não há diferença entre um ser humano e um cachorro que está morrendo ali. Não há diferença entre um ser humano e uma árvore que está tombando na floresta. Não há diferença. Nada significa nada se não existe Deus. Tudo morre e apodrece. O que ele está dizendo é o seguinte, Nietzsche: se você é o dono da sua vida, a vida não tem sentido. É isso que Nietzsche disse. Você é o super-homem. Você é o super-homem, porque não existe Deus. Você pertence a você mesmo. Você é dono da sua própria vida. Então ele está falando exatamente isso, o oposto é que você é o dono da vinha, mas há uma pegadinha, né? Óbvio. Se você é o proprietário, se você pode fazer qualquer coisa, a tua existência não faz sentido. Você é dono da vinha, mas é dono de uma vinha sem sentido. Agora, nós conhecemos pessoas que são ilógicas, não são lógicas assim igual Nietzsche, um filósofo, niilista, né? Foi até a conclusão. Se a vida, se não há Deus e não existe certo e errado, não me venha dizer que racismo é errado. Por que é errado? Não existe certo e errado. Não é errado porque você acha, mas eu não acho. Sim, leão come zebra. É isso, não tem certo e errado. Forte pega o fraco e mata o fraco. Não tem certo e errado. Nietzsche é coerente. Se não existe Deus, não existe certo e errado. Não venha falar sobre certo e errado, justiça social, não existe. Se não existe Deus, cada um decide o que é certo. Então não me venha dizer que isso aqui é errado, porque isso é o que você acha. Se nós somos proprietários da vinha, nós temos que ser proprietários de uma vinha sem sentido. Tudo vai acabar podre no fim. Não tem sentido. Ninguém pode defender isso e não chegar honestamente onde Nietzsche e os filósofos nihilistas chegaram. Se você quiser fazer como Hitler e matar 6 milhões de pessoas, daqui a zilhões de anos, quando o mundo tiver acabado, que diferença vai fazer feito? Tudo acabou em nada. Tudo acabou no pó. Tudo apodreceu. Qual é a diferença? No fim, não existia certo e errado. Se leão mata zebra, se o forte mata fraco, se o negro mata branco, se o branco mata o negro, não faz diferença, porque não existe certo e errado. Mas a pessoa média age como proprietário, como se não tivesse nenhuma implicação. A pessoa diz: eu acredito que a vinha seja minha, pode haver um Deus, eu não sei, pode estar lá, mas eu não tenho certeza. Eu mesmo sou meu próprio dono. Eles não vão fazer o que Nietzsche fez. Eles não vão fazer o que os filósofos inteligentes fizeram. Por que não vão fazer? Isso é reprimir a verdade. É óbvio que é ilógico. É óbvio que o lógico é chegar a essa conclusão. Mas o homem não pode viver dessa forma. Ele precisa criar uma ilusão de que ele é o dono da vinha, de que não existe certo e errado, mas de que essa vinha tem algum sentido. Então Nietzsche diz: você pode ser o inquilino, você pode ser o proprietário da vinha, mas de uma vinha sem sentido. Não me venha falar em sentido da vida, em valor da vida. Não venha falar em certo e errado. Então você diz: então há uma diferença. Porque as pessoas querem ter uma vida com uma existência com sentido. Então Deus deve ser o dono de tudo. Porque Ele criou você, e porque é algo que determina que algo é certo e errado, que está fora de nós. Então nós estamos presos. Nós estamos presos. Nós podemos ser dono de uma vinha sem sentido, mas nós vamos ver. Você pode dizer, então pelo menos Nietzsche
extrapolou isso que você disse, que todo mundo sabe que tem um inquilino. Mas não. Apesar do que Nietzsche disse, nós conversamos com as pessoas, lemos, e nós vemos pessoas dizer: eu acredito que eu sou o dono, eu acredito que Deus não existe, ou pelo menos eu não posso saber. Mas quando alguém mata a mulher dele, ele não gosta. Ele diz: está errado. Quando alguém estupra a filha dele, ele diz: não, não pode. Não pode por quê? Não pode por quê? Não existe certo e errado, rapaz. Para você era errado, mas para aquele cara não era. Não existe certo e errado. Você não pode determinar que estupro é errado. Estupro é errado por quê? Quando alguém rouba o dinheiro dele, fala: não, mas está errado. Não, mas está. Por quê? O ladrão não acha que está errado. O cara é o dono da vinha dele. A vida não faz sentido. Então, por quê? Nem Nietzsche podia viver assim, nenhum ser humano pode viver assim. Mesmo Nietzsche, querendo abraçar o absurdo, reclamava de um mundo que não estava funcionando. Ficava amargo com o mundo. Porque nós não podemos viver dessa maneira, porque nós sabemos que o genocídio é errado, porque nós sabemos que o que Hitler fez está errado, nós sabemos que o certo e errado não depende da nossa decisão. Nós sabemos, mesmo quando nós queremos dizer: olha, no ser humano é como uma pedra que afunda numa vala podre, nós sabemos que os seres humanos não são como uma pedra. Nós não podemos olhar para a vida, olhar para nossos filhos, para as pessoas e dizer: isso aqui tudo é como pedra, se você jogar elas lá no rio é a mesma coisa. Nós não podemos viver assim, porque na verdade nós estamos suprimindo algo que grita em nós: não é verdade. E quando isso toca em nós de uma maneira mais forte, nós admitimos que aquilo não pode ser feito, porque nós sabemos o que significa. Nós temos um inquilino, um dono. Existe um dono. Mas então qual é o drama? O drama é que nós odiamos saber isso. Então a Bíblia diz: Deus revelou o suficiente para que todos soubessem, mas o homem suprime a verdade pela injustiça. Porque apesar de o homem não poder fugir da realidade de que existe um dono, ele odeia a ideia, porque isso ergue dentro dele uma profunda colisão motivacional. Ele quer fazer o que ele quer. Então ele tem que suprimir a verdade. Ele tem que viver. Nossos corações odeiam a ideia de Deus, porque isso tira o controle de nós. Eu quero ser o proprietário, eu quero ter o controle. Eu sei que não sou, mas nós não queremos nada que quebre essa ilusão. Então nós sabemos que temos uma obrigação como proprietário. É por isso que nós sabemos que é errado, que não, o ser humano não é como uma pedra, por exemplo. É por isso que nós podemos falar: não existe certo e errado. Quantas vezes você conhece pessoas assim, mas quando alguém pega o dinheiro dele, ele fala que está errado. Quando alguém rouba a mulher dele, ele fala que está errado. Quando alguém mata alguém, ele vai falar que está errado. Ele estava dizendo que não existia certo e errado, mas era só conveniência hipócrita. Era uma ilusão, era uma supressão da verdade. Em segundo lugar, o nosso tempo está acabando. Não é? O que os inquilinos fizeram com os mensageiros? Deus estava falando diretamente àquelas pessoas ali, e em longo alcance conosco, de que, por exemplo, lá para eles, Deus mandou seus profetas, Jeremias, Isaías, para dizer para eles: vocês não são os donos, vocês não estão vivendo segundo a palavra do dono. E eles bateram neles, literalmente, né? Assim, bateram em Jeremias, bateram em Isaías, bateram em Ezequiel, mataram todo mundo. Eles não gostavam. E ele virou profeta ao longo dos anos. Sabe, olhe para a perspectiva mais ampla. Mesmo quando Deus enviava e dizia assim, como falou para Ezequiel: eles não vão ouvir, eles não vão te ouvir. Quer dizer, eles vão bater em você e vão jogar você fora. Mas eu quero que você vá, porque eu quero que eles saibam que houve um profeta em Israel. Eu mandei mensageiros. Eu quero que isso fique evidente, claro. Na nossa vida é a mesma coisa.
Deus envia repetidas mensagens. Vocês não são os proprietários, de várias formas, para quebrar a ilusão da nossa autossuficiência e independência, da nossa condição contingente. Não decidimos nada, nem onde nascemos. Podíamos ter nascido, sei lá, na África subsaariana, no meio de uma situação tal que nós não poderíamos sair daquela situação. Não, tudo foi contingente. Agora, Deus faz isso de várias maneiras. Vários mensageiros na vida de todos nós. Ele usou nossos pais. Mas você e todos os seres humanos, nós costumamos achar defeito nos mensageiros para justificar aquilo que nós já sabemos. Alguém diz assim, isso está errado. Aí você diz assim, quem é essa pessoa para dizer isso? Essa pessoa também está pensando que ela é o quê? Jeremias é o quê? O perfeitão? Quem é esse tal de Ezequiel? Por que ele pode ficar falando? Quem é João Batista? Não é assim, não é falta de mensagens de Deus na nossa vida. Quando Natã falou para Davi, você, esse homem, Natã podia dizer o quê? Davi podia dizer, e você é quem, Natã? Você é o quê? É o santo? Você vem aqui no palácio, aponta para mim, quem é você para me julgar, rapaz? Você é o quê? Você não cometeu nenhum erro. É assim que reage um coração regenerado. Ele não admite os mensageiros, ele tenta encontrar um defeito. Não é óbvio que Natã tinha defeito, mas isso não muda nada. É óbvio que Jeremias também tinha defeito, todo mundo tinha defeito. Isso não muda nada, porque eles eram mensageiros. Isso não muda aquilo que o homem sabe. O homem suprime a verdade em justiça. E quando ele faz isso, ele acha defeitos em seus pais. Quantas pessoas justificam sua vida porque seus pais não eram isso, seus pais não eram aquilo, para não obedecer nada que os pais orientaram. Por quê? Em que isso muda o fato de que eles foram assim? É isso. Deus mandou seus mensageiros, mas eles sempre trataram assim. Para vocês, às vezes o mensageiro foi um amigo individual, como Natã era amigo de Davi, para levar você a ver a verdade. Mas na maioria das vezes, é aquilo que os puritanos chamavam de os mensageiros da providência, que são pessoas, é uma frustração, é uma decepção, é um desejo insatisfeito na sua vida. É Deus enviando mensagem dizendo, você não é o dono, sabe? Imagine todas as suas frustrações, todos os seus planos que não funcionaram. É Deus dizendo, você não é o dono, a vida não te obedece, você não controla ela. Cada decepção é um mensageiro dizendo, vocês não são os donos. Adão não decidiu morrer, Deus disse, vocês vão morrer. Cada morte está dizendo assim, vocês não são os donos. Se vocês fossem, vocês decidiam não morrer. Vocês não são os donos. Vocês dizem que são donos da mente de vocês, da sexualidade, vocês não são donos. Deus manda mensagens o tempo todo, mensageiros, nós espancamos eles. Nós suprimimos. Por que a sua vida, por exemplo, às vezes está cheia de angústia e frustração? Muitas pessoas usam suas angústias e frustrações para justificar a não existência de Deus. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, por que eu deveria acreditar em Deus quando você vê que minha vida é uma bagunça, um inferno? Pense por um minuto. A força do argumento da pessoa é o oposto do que ela quer argumentar. Os livros de autoajuda dizem que você podia controlar a sua vida, que você pode definir suas metas, definir sua agenda, definir os seus valores, definir o que é certo e errado, que você pode decidir tudo, que você pode manter a vida sob seu controle, mas você se frustra o tempo todo. E essas frustrações, alguém diz, essas desgraças e frustrações, como é que você quer que eu acredite em Deus quando acontecem essas coisas? É que a vida nunca deixa você acreditar que é o proprietário. A vida não deixa. A vida todo dia diz para você, você não é o proprietário. Sua agenda não funciona. Você achou que ia ser feliz fazendo isso aí, agora você é infeliz.
Você achou que esse relacionamento que Deus disse que não era bom, mas você está assim. Você vai para outro, você vai para outro, você vai para outro. Ou então você fica nesse, mas você fica nesse infeliz. A vida não está te obedecendo. E quando eu entro num lugar e as pessoas me tiram de lá, né? Quando uma coisa não me obedece, eu não chego à conclusão de que aquilo não tem Deus, não tem dono. Eu chego à conclusão de que eu não sou o dono. Que outra pessoa controla isso. Eu queria tudo de um jeito, mas tudo acontece de outro jeito. Não importa o quão duro você disser, eu vou fazer do meu jeito, as coisas não acontecem do seu jeito. Você vai apanhar, a vida não vai deixar, a vida não deixa ninguém, a vida de todo mundo acaba numa sepultura. Todo mundo fica com seus cosméticos, pintando o cabelo, fazendo, malhando, todo mundo envelhecendo, todo mundo indo para onde não quer. Todo mundo tentando evitar o inevitável. Se o homem pudesse controlar, as coisas não estavam indo nessa direção. Ele não pode. Ele queria fazer do mundo, um mundo de pecado em paz, uma sociedade justa, mas ela não é justa. Ela não é boa. Nós precisamos colocar cadeado na nossa porta, precisamos fechar de noite, precisamos de polícia. Nós temos medo uns dos outros. Nós não controlamos nossa vida, nós não controlamos a vida de ninguém, nós não controlamos nossa sociedade, nós não controlamos nada. O mundo não nos obedece. E alguém quer fazer disso um argumento contra Deus, mas isso mostra o oposto, não obedece. Ninguém pode controlar o que não é seu. A vida é um mensageiro. A sua vida está cheia de mensageiros, todos os homens. A vida não é sua. Você não está no comando, você não está no controle, você é um inquilino. O teu corpo não é seu como você disse que é. Você não controla ele. Você queria que ele ficasse saudável, mas ele não está ficando. Você não queria que ele fosse para a sepultura, mas ele vai. Não é seu. Sua consciência não é sua. Sua criatividade não é sua. Sua sexualidade não é sua. Sua inteligência não é sua. Seus relacionamentos não são seus. São presentes de Deus, pertencem a Ele e devem ser vividos como Ele determinou. Você pode expulsar os mensageiros. Você pode tentar sentar no banco do motorista, mas é um desastre. É um desastre. Porque você, como uma criancinha de 8 anos que resolveu dirigir, você nem consegue nem enxergar acima do para-brisa. É um desastre ambulante. Deus está dizendo, em sua misericórdia, toda tragédia tem o toque da misericórdia que se demora. A morte de Adão, trabalhar com a terra que não quer responder, tudo são mensageiros dizendo, vocês não controlam, vocês controlam. Vocês estão a uma batida de coração da morte. Vocês estão a 1 minuto do acidente vascular cerebral que vai fazer você virar uma pessoa deitada na cama de fralda. Você não controla. Mas você é alguém que expulsa os mensageiros. Você resolveu agir como se fosse dono. Deus envia milhares de mensageiros, nos quais você chuta e bate. Você está batendo neles, tratando eles vergonhosamente. Você, quando ouviu a parábola, pensou, esses caras eram maus, esses caras eram sem vergonha, eles não eram donos. Como é que eles podiam bater nos caras e expulsar os caras, querer ficar com tudo? Então você tem pessoas que às vezes te frustram, às vezes te tratam mal, às vezes te machucam, mas apesar de toda a sua culpa, de tudo que eles fizeram de errado, também são mensageiros da parte de Deus. Você não controla. Você não está no comando da sua vida. A ilusão de controle está sendo quebrada até ser quebrada finalmente. Será que nós não vemos? Então, o que está por trás das nossas ansiedades, da nossa vida que nós reclamamos, da vida da nossa depressão,
o que está debaixo da raiva que toma conta de nós, é porque nós percebemos que nós estamos no controle, a vida nos contraria. Todo esse sentimento de autopiedade, de infelicidade, de queixas do nosso coração, de desânimo, é porque você está dizendo: eu não tenho isso, porque Deus não está dando isso para mim. Eu decidi que tinha que ter isso, mas eu não tenho o que eu quero. Porque eu estou agindo como se fosse dono. Eu decidi que eu tinha que ter assim, que eu tinha que ter esse emprego, que eu tinha que ter essa vida, essa mente, essa inteligência, essa voz. Mas a vida não está fazendo como eu mando. Eu fingi que sou o dono, mas não está funcionando. Toda a frustração, toda a ansiedade, toda a angústia, é porque nós queremos que a vida nos obedecesse. Nós fingimos que éramos donos, e aí nós ficamos frustrados quando descobrimos que a nossa brincadeira não gera realidade. Nós suprimimos a verdade, mas a verdade é a verdade, e a vida não nos obedece, e aí nós somos frustrados, temos autopiedade, somos amargos. Quando conseguimos algo, agimos como se fosse dono, se aquilo fosse a nossa vitória, mas quando tudo dá errado, então nós ficamos amargos. A vida não está me obedecendo, a vida não está obedecendo os meus planos, a vida não está obedecendo a minha direção. Não era hora de você entregar o volante e acabar com a maluquice? Vergonhosamente nós batemos. Por fim, para nós cearmos, a relação dos moradores com o filho. Cada mensageiro nessa parábola é tratado cada vez com mais violência, mais hostilidade, até que finalmente, quando o filho se mostra, a inimizade é crescente, eles matam o filho. A Bíblia está dizendo que debaixo de todo o nosso pecado, de todas as nossas queixas, de toda a nossa infelicidade, de toda a insatisfação com a nossa vida, de toda a nossa autopiedade, está a raiva de que nós não estamos no controle. E quem está no controle não está fazendo o que nós gostaríamos. Está o ódio contra Deus. É por isso que Paulo diz que toda a mente natural é inimizade contra Deus. Nós estamos dizendo, nós sabemos como é melhor se Deus tivesse feito como eu queria, tudo ia ser bom, eu ia ser feliz, mas Deus que está no controle mesmo, Ele não faz. Toda frustração é ódio contra Deus, toda infelicidade, todo tédio, toda sensação de que a vida não está sendo tudo. Eu queria ter a vida como eu decidi, a vida sexual que eu queria, mas quando estou é assim, não está funcionando, nós odiamos. Evidências, qual é a evidência? Coração humano, todo coração humano odeia Deus. E a prova, sabe, é que Deus um dia se fez fisicamente vulnerável. O dono da vinha mandou o seu filho, e nós o matamos. Nós queríamos ser proprietários. Nós vamos morrer, queridos. Mas se nós pudéssemos matar Deus e acabar com essa história de morte, nós faríamos, não é assim? Nós não gostamos do controle dele. Nós não gostamos dessa ideia, o salário do pecado é a morte. Nós queríamos que nossa sociedade tivesse paz no pecado. Nós queríamos viver em pecado e não morrer. Se por um segundo Ele botasse a sua divindade em nossas mãos, não é assim? Ele botou só a sua humanidade, nós o matamos. Então, João 15, Salmo 69, Jesus cita isso e diz: eles me odiaram sem causa, me odiaram só porque eu era o dono, só porque eu era o filho do dono, não é? Só por isso. É isso que Romanos 8,4 está dizendo: a mente natural é inimizade contra Deus. Não é que ela tem inimizade, ela é a inimizade. Somos incapazes de admitir o ódio sobre o controle de Deus nas nossas vidas, a menos que haja intervenção do Espírito Santo.
a menos que o Espírito Santo mude as nossas mentes. A mente natural é inimizade contra Deus, mas suprime a verdade de que odeia Deus pelo controle que Ele tem de tudo e pela vida não está sob o nosso controle, porque nós achamos que nós seremos um Deus melhor das nossas próprias vidas. Nós não queremos admitir. Então, sempre que a gente conversa com pessoas sobre esse tema, aquela pessoa diz para mim, eu sou indiferente. Talvez Deus, mas eu não odeio Deus. Aqui está a prova de que você sabe que se tornou um cristão de verdade, um homem regenerado. Quando você é regenerado, você sabe, eu odiava a Deus. Na cruz Ele reconciliou inimigos. Todo cristão é alguém que chegou à conclusão, eu odiava a Deus. Eu tinha um desprazer na lei dele. Eu tinha um prazer de usar a minha vida como eu queria usar a minha mente como eu queria, o meu dinheiro como eu queria, a minha sexualidade como eu queria. E a existência de Deus é uma frustração, porque a vida não está sob o meu controle de fato, mesmo quando eu finjo que está. Agora, isso é tão... É por isso que Paulo diz, quem está na carne não pode, porque não pode ver a verdade, a lei de Deus com alegria. O pecado é mais do que quebrar algumas regras, é uma atitude de ressentimento em relação às reivindicações de Cristo. Eu sou o Senhor, eu sou o dono das suas vidas, tudo me pertence, tudo foi criado por mim, para a minha glória, tudo existe para mim. Todo pecado é um ódio contra essa realidade, é um desejo de ser o dono, tudo tinha que existir para mim. O ódio de Deus nunca vai ser admitido enquanto o pecado governa um coração, porque para o ódio fazer o seu bom trabalho, ele tem que se esconder. Para o pecado fazer o seu bom trabalho, ele tem que dizer que o homem não é escravo do pecado. As pessoas têm os seus argumentos intelectuais, mas nunca funciona. Todas as vezes que você conversa com alguém inteligente, que até bons argumentos intelectuais, você diz assim, se eu responder os teus argumentos intelectuais, você vai crer? A pessoa diz, não. Por quê? Por quê? Porque ela diz isso? Porque na verdade não são argumentos intelectuais. Há um escritor famoso, várias obras famosas, de uma família riquíssima, famosa, Aldous Huxley, escreveu, por exemplo, uma obra chamada O Admirável Mundo Novo. Ele, pelo menos, foi honesto, assim, tipo Nietzsche, sabe? Ele diz, eu não quero que o universo tenha sentido, porque eu quero ter relações sexuais com aquela mulher, e se o universo tiver sentido, e tiver Deus, então vai ser errado. Pelo menos ele diz, não tem nada não tem uma questão filosófica aqui, o problema é o meu desejo, eu não quero, então eu suprimo. É honesto. Ele tinha uma mente brilhante, ele era um grande filósofo. Ele diz, eu não queria acreditar em Deus, porque eu queria dormir com aquela mulher, e se Deus existe, dormir com aquela mulher está errado, então eu tenho que crer que Ele não existe para mim ir em frente. O que é isso? Não importa quão inteligente uma pessoa aparenta ser, o ceticismo sempre é um ódio à existência de Deus, porque eu perco o controle da minha vida, e eu quero fingir, pelo menos por algum tempo, que eu tenho o controle dela, então eu espanco os mensageiros, é raiva, o pensamento é perturbador, então poucas pessoas vão admitir isso, porque são desonestas intelectualmente, como nós vimos, aquela pessoa que
diz que não existe certo e errado, mas quer que a vida tenha um sentido. E sempre que ela é atingida, ela começa a pensar que certo e errado existe. Por outro lado, a religiosidade daquela outra pessoa que me disse assim, eu sou cristão há muito tempo, mas eu nunca... É a mesma coisa. As pessoas se dizem cristãs há anos, mas não conseguem as doutrinas da graça. Por quê? Porque as doutrinas da graça são um problema para pessoas que dizem que creem no Evangelho, porque não creem. Um personagem que tinha uma citação que dizia: a melhor maneira de você evitar Jesus é evitar o pecado, é você não ser tão ruim, que você fica achando que não precisa de um salvador, é você não achar que é totalmente depravado, não é assim? Muitas pessoas aceitam o Evangelho, mas a graça, mas não a graça, somente a graça. Aceitam a Escritura, mas não somente. Eu fui salvo pela graça, mas eu fiz algo, eu estava com controle. Há um monte de gente assim. Por quê? A melhor maneira de você evitar o Jesus real é evitar o fato de que você é totalmente depravado. A verdade é que a mente natural é inimiga de Deus. Se você fingir que ela não é inimiga tanto de Deus assim, você vai fingir que ela pode fazer alguma coisa que agrada a Deus, mesmo Deus sendo dizendo, ninguém que está na carne pode agradar a Deus. A não ser que tenha sido regenerado, não pode agradar a Deus. Essa pessoa tem que dizer, contra toda a verdade bíblica, eu agradei a Deus mesmo estando na carne. Por quê? Porque essa pessoa tem essa dificuldade. Porque se ela tiver que admitir a sua falência total, ela não tem controle nenhum. Ela merece ir para o inferno. E ela não tem nenhuma glória em ir ser salva. Foi por graça. Ela merecia ser banida para sempre da presença de Deus. Ela depende tão somente então da misericórdia de Deus. E pela sua própria definição, Deus tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. Não depende de quem quer, nem de quem corre. A pessoa odeia isso porque não tem controle. Ela não é dona nem de um pedacinho da vinha. Ela não é dona de nada. Então, aquelas pessoas que negam a Deus estão indo por um caminho, e as pessoas que são religiosas e acham que elas têm a capacidade, negando a verdade, esse é o mesmo problema, é a ideia de que você não tem controle, que tudo depende da graça de Deus, realizada segundo a segundo, pela misericórdia de Deus, para a glória de Deus. Então você tem uma religião moralista, porque você tem um ódio de imaginar que Deus tem um controle soberano sobre tudo. Essas pessoas também odeiam Deus. Você não pode ter uma nova mente sem a descrição bíblica do que é a nova mente. Então muita gente vai viver uma vida melhor para poder dizer, eu não sou tão mal. Ou então vai viver na igreja acreditando, não, mas o que me fez estar aqui é porque eu não fui igual aos outros. Por que você não era depravado igual aos outros? Como é que você foi salvo? Não, porque eu quis Jesus. Mas os outros não quiseram por quê? Todos são totalmente depravados, por que você quis? Não, porque eu sou melhor que eles, então, porque eles não quiseram e eu quis. É isso. Eu mostrei um caráter melhor que o deles. Eles eram ruins mesmo, mas eu também não fui tão ruim assim, porque eu pelo menos quis Cristo, eles não quiseram. E por que você está no céu? Graça seja dada toda a glória e honra a mim, porque eu quis e eles não quiseram. Eles estão lá bem feito, eu estou aqui, glória a mim mesmo. O que faz ele estar lá e eu estar aqui foi eu quis e eles não quiseram. Como você sabe então que é um cristão? Porque os cristãos são as únicas pessoas que um dia tiveram seus olhos abertos para admitir, nós odiávamos Deus, nós éramos inimigos. Inimigos. Então como é que você se tornou amigo? Deus matou a inimizade, nós vamos celebrar a ceia. A Bíblia diz, Ele matou a inimizade na cruz. Se você nem era inimigo, você não tem nada a ver com a cruz, você não tem nada a ver com o Evangelho, você não tem nada a ver com Deus. Ele nos reconciliou quando nós éramos seus inimigos.
Quem diz isso? Quem foi reconciliado com Ele? Quem está em paz com Ele diz: Ele me salvou quando eu era seu inimigo. Quem diz: eu não sou inimigo de Deus, eu nunca odiei Deus. Então tá bom, tá bom. É a evidência de que esse homem é cego. Nós temos um amor por Deus no coração, mas mesmo nós, os cristãos, sabem que eles foram tirados dessa inimizade. E eles sabem que ainda existem coisas em seus corações que expressam isso. Você vai tomar da Santa Ceia agora. Você sabe que você pode estar com uma amargura no coração, aí no coração a respeito de alguém, e você agora, pensando em tudo isso, você derrama uma lágrima e diz: Senhor, eu perdoo todas as pessoas, mas às vezes daqui a uma semana você volta a estar amargo quando aquela pessoa é de novo. Por quê? Porque restou em nós uma natureza que queria aquele controle. Por que às vezes você adora a Deus sem o júbilo que devia adorar? Porque às vezes seu coração está frio e você tem que ser renovado e renovado. Porque nós admitimos, só os cristãos regenerados fazem isso, e admite que ainda resta neles coisas que às vezes queria estar no controle daquilo que Deus está fazendo. E sempre que você se pega deprimido, chateado, sabe, é o que você está fazendo. Você está dizendo: se eu tivesse no controle, não estava acontecendo isso. Deus não está fazendo o que é melhor. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito luta contra a carne. Nós antes odiávamos Deus, lutávamos contra Deus, mas agora nós quebramos a amizade, ficamos amigos de Deus e lutamos contra a carne. Continuamos lutando, só que agora a luta se tornou oposta. Nós sabemos, é o pecado, é isso. Nós não levantamos desculpas para isso, nós combatemos, nós nos mortificamos. Deus fez isso. Jesus diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Não é maravilhoso isso? Quando o filho foi morto, então a inimizade foi quebrada. Efésios 2,16 diz: na sua carne ele desfez a inimizade. 2,15. E o 16: e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Então olhe para a cruz, quando você ceiar hoje. Olha o que Deus fez para nós nos tornarmos amigos. Ele tratou seu filho como o inimigo que você era. E puniu. Agora, se você não era inimigo, você não tem nada a ver com Cristo. Nem com a Santa Ceia. Nem com o Evangelho. Em Jesus, ele desfez a inimizade. Ele fez ele pecado em nosso lugar. Todos os salvos são aqueles que enxergaram: eu odiava a Deus, mas Deus desfez a inimizade em Cristo. E Deus castigou nele toda a culpa e pecado que o meu ódio contra ele gerou em mim. Todo o meu ressentimento por eu não estar no controle gerou na minha vida, quando eu suprimi a verdade. Agora, se você não fizer isso, Jesus diz na parábola, você vai ser esmagado pela pedra que Deus colocou, que é Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram era a pedra angular. Ou a inimizade é desfeita na cruz, ou a inimizade não acaba nunca mais. É para sempre.
Agora, nós precisamos temer, e um homem regenerado jamais teme. O controle está nas mãos de quem morreu por mim, de quem entregou sua vida na morte para me quebrar a inimizade. Eu tratei como inimigo, eu odiei. Nós temos que, o homem só é salvo quando ele acorda para o sonho da negação, a negação da sua depravação total, a negação do seu ódio contra Deus. Porque o homem tem que chegar diante da cruz e ver, é ali, Deus está desfazendo a inimizade. Deus me reconciliou com Ele quando eu ainda era seu inimigo. Por natureza, a nossa atitude para com Deus não é de indiferença, é uma postura de malícia. Ninguém que ama o pecado pode amar um Deus santo que odeia o pecado, porque Ele é a frustração do pecado. Ninguém que é escravo do pecado pode não odiar Deus, porque amar o pecado é odiar Deus. Por natureza, o amor de Deus não está em nós. Jonathan dizia: o homem natural encara Deus como um seu inimigo. Ele diz mais: precisamos ser específicos, não só como inimigo, mas como inimigo mortal, porque Deus é a ameaça de todos os seus prazeres pecaminosos. Nenhum argumento filosófico podia nos levar a amar a Deus. Você pode quebrar facilmente todos os argumentos filosóficos e lógicos contrários, como nós estamos falando, mas aquela pessoa continua, porque a questão não é essa. Nós detestamos a ideia, e nós faremos todo o possível para matar Deus e ficar com a vinha. Esse é o coração do homem natural. Nós não só ignoramos, nós queremos destruir Deus para podermos viver como quiséssemos, sermos os donos. É por isso que quando ele veio aqui, ele não foi simplesmente morto, ele foi humilhado, ele foi assassinado, a multidão queria seu sangue, não queria só matar ele, mas zombar dele, cuspir nele, debochar dele numa cruz. Se Deus tivesse exposto a sua divindade em nossas mãos, é o que faríamos. Mas se nós fomos nascidos do Espírito, o amor de Deus foi derramado em nossos corações, quando Ele quebrou a inimizade. É isso que nós celebramos na ceia. Nós não somos mais inimigos, amigos agora. Contudo, precisamos sempre ter cuidado de lembrar que nossas inclinações naturais não foram destruídas e aniquiladas na conversão. Pelo contrário, uma nova natureza foi colocada em nós, e agora nós guerreamos do lado oposto. Ainda permanece um vestígio daquilo que lutava contra Deus em nós. Então é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de orar, e elas se sentem um pouco mal quando dizem: Senhor, mas faça a sua vontade, porque elas têm a sensação de que quando elas fazem isso, Deus vai fazer o que elas não querem, e elas queriam que Deus fizesse o que elas querem. É isso que Jesus disse: vocês têm que tomar a cruz de vocês, negar a vocês mesmos. É por causa disso que às vezes é a adoração letárgica em sua vida, porque se você tivesse cheio de encantos para com Deus, mas você deixou durante a semana aquelas frustrações, não aconteceu como você queria, criar, sabe, uma camada de frieza em relação a Deus, por causa da sua vida. É por isso que as pessoas que se dizem cristãs têm dificuldade com as doutrinas da graça, porque elas têm dificuldade de ver o controle absoluto de Deus com alegria, porque não tem coração para isso. Isso é tão forte que só o Espírito Santo pode quebrar isso no coração do homem, dando-lhe uma nova natureza que se volta contra isso e a favor de se deliciar em Deus. Então, a vida está cheia dessas evidências, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. Por que a morte? Mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela nunca é sujeita à vontade de Deus, à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a primeira evidência é essa: só os filhos de Deus
descobrem, sabem, nós éramos inimigos e odiávamos, mas fomos reconciliados na cruz. Quando éramos inimigos, Deus nos reconciliou em Cristo, Deus quebrou a inimizade, e agora nós somos amigos de Deus. Vamos ficar de pé. Consumado foi, nada mais restou. Sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Oh, quão rude cruz Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei aleluia, honra e glória a Jesus. Cristo se